Julgo que não há aqui muito a dizer sobre esta questão da suspensão. Aliás, ela foi discutida na última Assembleia, em que eu tive a oportunidade de responder ao Sr. Deputado do Bloco, Pedro Lourenço, em que questionava exatamente se no prazo da mesma maneira que nós tínhamos entendido, que não se devia fazer uma suspensão cega por antecipação, sobre o perigo de haver uma corrida ao registro, se eu não entendia que numa fase em que íamos entrar na discussão pública do regulamento do alojamento local, se não devíamos, nessa mesma forma, suspender durante esse tempo os novos registros. E aquilo que eu disse ao Sr. Deputado Pedro Lourenço, perante Vossas Excelências, foi exatamente que eu concordava. E isto, de alguma maneira, concretiza aquilo que nós pensamos, ou seja, numa fase em que precisamos de uma discussão pública sobre uma proposta de regulamento que vai, com certeza, trazer muitas alterações, propostas, ideias, muitas vezes até diferentes, em que o período de discussão pública não será... O primeiro período de discussão pública, nós entendemos que devia ser 45 dias, atendendo à época do ano em que ele vai decorrer, em que, seguramente, depois vai haver um novo período de discussão pública. Esta é uma altura em que nós devemos tomar algumas medidas de contenção e preventivas. Este é, de facto, o momento depois de termos discutido, depois de termos encomendado um estudo, um diagnóstico, depois de o termos discutido com pessoas interessadas, depois de o termos discutido com as forças políticas, numa fase em que está a ser debatido nas várias juntas de freguesia, nas várias freguesias com a população, em que, no fundo, quase que antecipamos um debate público que agora entra numa fase, se assim quiserem, numa fase formal de debate público, parece-me que esta é uma altura em que nós deveríamos utilizar aquilo que a lei nos permite, e ainda bem que a lei nos permite. Mas o que é verdade é que esta suspensão que agora é aprovada só onde haja já mais de 50% de alojamento local, o que eu acho que não vai tão longe quanto devia, porque o alojamento local, eu concordo, como diz a proposta, que ajudou a reabilitar muitas casas. Isso é absolutamente inegável. Mas as casas podiam ter sido reabilitadas e ser no arrendamento normal. Eu julgo que esta proposta, que vai ter naturalmente o nosso voto favorável, não vai tão longe quanto nós queríamos, mas apesar de tudo é positiva. Porque se é verdade que o alojamento local tem sido motor de um conjunto de edifícios que foram reabilitados, também é verdade que o problema está sempre na dose. A cidade hoje tem... A sintomatologia da cidade é completamente diferente. A cidade vive hoje de maneira diferente e acompanho nessa ideia. O turismo não deve ser viabilizado, nem o alojamento local deve ser viabilizado, porque foi ele que permitiu, de facto, reabilitar um conjunto de edificado que, de outra maneira, não teria sido reabilitado. Onde é que o alojamento local se transforma num problema? Não é numa rua ter 50% ou 40%. Peço desculpa. Se houver uma rua vazia, lá ao fundo, em que todos os edifícios estão abandonados, imagina uma rua, e algumas, nós imaginamos, em Azevedo, então, 80% dos edifícios estão abandonados. Se o alojamento local tomar conta de 50% desses edifícios, não me preocupa nada. Aonde nos deve preocupar é quando o alojamento local começa a contribuir para expulsar cidadãos. Isso sim. Esse é o momento. Esse é o momento. E é isso que nós pretendemos travar. Esta ideia de que as cidades devem ser geridas em função do que algumas pessoas pensam, do achismo, e sem estudar, e depois a seguir altera-se, eu acho mal. Repito, está no meu programa eleitoral de há 6 anos atrás. Nós vamos utilizar a academia para nos ajudar a fazer os diagnósticos necessários a depois tomarmos medidas. A situação que ora se vivencia não se esgota nas questões associadas ao alojamento local. É que, de facto, nesta fase ainda falta saber como o Executivo Municipal irá também atuar relativamente aos hotéis que irão pedir licenciamento e como irá conjugar esta mesma realidade com a gestão de uma cidade que é procurada pelo turismo e onde os portuenses querem e devem ter o direito de viver. Os hotéis formais têm seguramente impactos diferentes do que tem o alojamento local. Esses impactos têm sido avaliados em inúmeras cidades. E inúmeras cidades têm considerado que, inclusivamente, uma das formas de conter o alojamento local é criar melhores condições
para a hotelaria tradicional. Aliás, eu acho que o crescimento do alojamento local nos últimos anos se deveu exatamente a isto, a que o número de hotéis disponíveis na cidade e a relação preço-qualidade nos hotéis na cidade propiciou o alojamento local. Portanto, se calhar está-me a dar aqui o grande argumento. A melhor maneira é o negócio informal. Os hotéis que pagam impostos, que têm pessoal, em que as condições de trabalho podem não ser as melhores, mas são verificadas, em que há contratos coletivos, em que há um conjunto de serviços, se calhar é a melhor maneira do mercado resolver formalmente aquilo que o alojamento local está a resolver informalmente. Portanto, não conte comigo para reduzir o número de hotéis. Acho um disparate. De facto, nós entendemos que o turismo de habitação, neste caso do alojamento local, é de facto importantíssimo para a cidade. Nós tem um efeito benigno sobre a cidade, quer sobre o turismo, quer sobre, digamos, a sua malha urbana e, portanto, sobre o efeito regenerador que produziu e também pelos efeitos económicos que trouxe na manutenção de muitos negócios que, naturalmente, poderiam perder-se caso esse investimento não fosse feito. Com o estudo que foi feito pela Universidade Católica, aliás, um estudo bastante interessante, muito incisivo, sobre alguns aspectos que nos permitem, de facto, ter agora certezas daquilo que tínhamos apenas meras convicções. E algumas das certezas que nós temos hoje é que, de facto, há, em algumas zonas históricas da cidade, designadamente na zona de Miragaia, da Sé, da Vitória, de São Nicolau, existe uma pressão sobre a função habitacional por parte do alojamento local e que convém restringir e convém impor aos limites. Nós entendemos, portanto, que, de alguma maneira, hoje, digamos, será até o ano zero, digamos, do alojamento local na cidade do Porto, porque, de facto, hoje nós podemos agora, com profundidade e com fundamento, dizer aquilo que, de facto, nos interessa para a cidade. Evidentemente que o Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente em relação à suspensão do licenciamento. Isto não significa de todo que olhamos para esta proposta, nomeadamente uma proposta de suspensão nas zonas de contenção condicionada, onde a pressão é de 50%, com bons olhos. Portanto, temos que votar favoravelmente. Deve ficar claro que uma eventual unanimidade que resulte da discussão desta Assembleia não é, no que toca ao Bloco de Esquerda, de todo uma convergência com aquilo que é a proposta da Câmara. Dizer que, sobre timings, sobre a altura em que isto devia ter sido feito, o Bloco tem dito que já havia dados que permitiam fazer esta opção, tomar esta opção. Percebemos efetivamente que os dados que já havia, que eram os de licenciamento do Airbnb, ou os da implementação da taxa turística, ou os de estudos académicos que existiram, sim, não foram estudos encomendados pela autarquia, mas existiram os estudos académicos sobre esta situação na cidade, aquilo que apontava é, de facto, esta mancha no centro histórico claríssima. O seu comportamento e de alguns membros do Bloco nesta Câmara é de tal maneira demagógico, que se compreende melhor porque é que em Portugal os movimentos populistas não têm adeptos. Não precisam. Tem quem os represente. É que, para o Bloco, relativamente a esta matéria, eu recordo João Teixeira Lopes, já depois de João Semedo ter saído da campanha eleitoral, dizia: é preciso travar os hotéis porque o alojamento local é bom. Há registros disto na televisão há 2 anos atrás. Não estamos a falar no século passado. Para o Bloco, há 2 políticas relativamente ao alojamento local. Sabe qual é? Pré-Robles e pós-Robles. Lamento se correu mal. É mentira que haja um estudo académico, e se houve, nunca foi distribuído a esta Assembleia Municipal sacrossanta em que Vossa Excelência tem lugar. A senhora deputada nunca aqui apresentou a nenhum dos senhores deputados nenhum estudo académico. Nós também dissemos e defendemos que não só era necessária a suspensão, mas que esta suspensão devia estar associada já a um projeto de regulamento de alojamento local, que foi já agora, hoje aqui, distribuído, iniciando o período legal de discussão pública e que nos levará, penso, até ao mês de setembro deste ano. Se centrarmos o debate naquilo que já aconteceu, percebemos uma coisa que eu acho que é indiscutível. Andou muito bem a Câmara Municipal de Porto na forma como se propôs
apresentar uma solução ao Porto para esta questão. Primeiro, estuda-se, depois decide-se. E isto foi tão importante como nós vimos no debate que o Sr. Presidente aqui fez, o Sr. Presidente da Câmara, com o elemento do Bloco de Esquerda. É que este estudo, pela profundeza que tem, pela justeza que tem, tirou-nos a conversa de café do caminho. Tirou-nos, desculpa a expressão, Sr. Presidente, o bitite fácil. Tirou-nos aquela opinião só porque sim, como nos tirou também, e tem que nos tirar, do debate puramente ideológico, do capital e do trabalho. Não vale a pena. Não vale a pena, Srs. Deputados. Temos que sair desse registro. É que não vale a pena, que estamos a falar da vida de pessoas e de empresas. Não estamos a falar de marionetas, estamos a falar de gente.